Olá, pessoal! Bem-vindos ao Diálogo Econômico, o seu ponto de encontro para descobrir as mentes brilhantes por trás da economia. E hoje vamos mergulhar na vida e no legado de um dos economistas brasileiros mais influentes de todos os tempos, Celso Furtado. Você já se perguntou quem ajudou a mudar a forma como entendemos a economia hoje? Ou quais foram os desafios e triunfos que levaram Celso Furtado a se tornar uma figura tão importante no mundo financeiro? Neste vídeo, vamos explorar desde os primeiros passos da carreira de Celso Furtado, passar por suas teorias e contribuições, até o impacto duradouro que ele deixou em nossa compreensão econômica. Celso Monteiro Furtado foi um renomado economista brasileiro, conhecido por suas contribuições para o entendimento do desenvolvimento econômico e das questões de desigualdade social. Nasceu em 26 de julho de 1920 em Pombal, Paraíba, filho de Maurício de Medeiros Furtado, de família de magistrados, e de Maria Alice Monteiro Furtado, de família de proprietários de terra. A formação e a carreira de Celso Furtado são marcadas por um compromisso com a análise crítica do desenvolvimento econômico e uma profunda compreensão das particularidades da economia latino-americana. Furtado realizou seus estudos secundários no Liceu Paraibano, em João Pessoa, e no Ginásio Pernambucano, no Recife. Foi bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1944, doutor em Economia em 1948 pela Universidade de Paris, Sorbonne, e estudos de pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1957, o mesmo ano onde escreveu A Formação Econômica do Brasil, seu livro mais difundido no Brasil e traduzido em 9 línguas. Celso Furtado ocupou diversos cargos importantes ao longo de sua carreira, tanto no setor público quanto acadêmico. Em 1948, ele entra para o quadro de economistas da Fundação Getúlio Vargas, trabalhando na revista Conjuntura Econômica. No ano seguinte, ele entra na recém-criada Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Suas contribuições para a teoria do desenvolvimento e suas análises sobre a dependência econômica foram fundamentais para o trabalho da comissão. Em 1950, o economista argentino Raul Presbite assume a secretaria executiva da CEPAL e o nomeia diretor da Divisão de Desenvolvimento, onde ele será encarregado de missões na Argentina, Costa Rica, Venezuela, Equador e Peru. Furtado também já foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, no início da década de 1960, onde teve um papel crucial no planejamento e na implementação de políticas de desenvolvimento econômico no Brasil. Em 1960, o Congresso aprova a lei que cria a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, sediada em Recife. É nomeado seu superintendente, sendo reconfirmado no cargo pelos próximos presidentes. Em 1962, é o primeiro titular do Ministério do Planejamento, no governo de João Goulart. Em 1963, deixa o ministério e retorna à SUDENE. Celso Furtado também já foi ministro da Cultura entre 1986 a 1988 e um dos responsáveis pela primeira lei de incentivos fiscais à cultura. Paralelamente, a vida acadêmica continuava, com participação em encontros e comissões internacionais. Entre 1993 e 1995, foi um dos 12 membros da Comissão Mundial para a Cultura e o Desenvolvimento, da ONU. 2 anos mais tarde, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 2003, foi indicado ao Prêmio Nobel de Economia e faleceu em 2004, no Rio de Janeiro. Rian Oliveira Gomes, e eu vou falar sobre as obras de Celso Furtado. O livro A Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, é amplamente utilizado em cursos de Economia e Ciências Sociais em várias universidades do Brasil e de outros países. Furtado oferece uma análise detalhada das principais fases do desenvolvimento econômico brasileiro, explorando como as estruturas econômicas e sociais se formaram e evoluíram ao longo do tempo. Embora não seja possível identificar uma única faculdade onde o livro é utilizado, ele é frequentemente incluído em currículos de instituições de ensino superior que oferecem cursos relacionados à economia, história econômica e estudos latinos-americanos. Entre as universidades brasileiras que frequentemente utilizam este livro em seus cursos estão a Universidade de São Paulo, USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Já o livro Teoria Política do Desenvolvimento Econômico é uma obra de Celso Furtado que explora a relação entre o desenvolvimento econômico e as estruturas políticas.
Este livro, como outras obras de Furtado, é amplamente utilizado para discutir a interseção entre economia e política. É utilizado pelas Universidades Federais de Minas Gerais, UFMG, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Já O Mito do Desenvolvimento Econômico, de 1974, é uma obra de Furtado que explora as limitações e ilusões associadas ao conceito de desenvolvimento econômico, criticando a visão predominante de que o crescimento econômico é a chave para o progresso social e político. Furtado argumenta que a ideia de desenvolvimento econômico muitas vezes ignora questões fundamentais como desigualdade social, estrutura política e as especificidades históricas e culturais de cada país. Ele analisa como modelos de desenvolvimento podem falhar ao não considerar essas variáveis e ao replicar fórmulas que não se ajustam às realidades locais. Sobre a utilização do livro em faculdades, o mito do desenvolvimento econômico é frequentemente adotado em programas de graduação e pós-graduação, em várias instituições acadêmicas, especificamente em universidades que têm um foco em economia, desenvolvimento econômico e estudos latino-americanos. A inclusão do livro nos currículos pode ter começado a partir da sua publicação, e seu impacto pode ser verificado em listas de leituras e bibliografias de cursos relacionados ao tema. Os temas de nova dependência, dívida externa e monetarismo são abordados principalmente no livro Desenvolvimento e Crise no Brasil, de Celso Furtado. Publicado em 1981, este livro é uma análise crítica das questões econômicas e políticas que afetam o Brasil e outros países em desenvolvimento. Desenvolvimento e Crise no Brasil é uma obra fundamental para entender a análise crítica de Celso Furtado sobre políticas econômicas e suas consequências para o desenvolvimento. O livro oferece uma visão abrangente das dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento e das limitações das teorias econômicas dominantes da época. A análise de Furtado é particularmente relevante para os estudantes e acadêmicos interessados em economia do desenvolvimento, os estudos latino-americanos e política econômica. Este livro é utilizado na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, para se ter base das perspectivas econômicas. Ao aprofundarmos ainda mais por algumas de suas obras, no livro A Formação da Economia do Brasil, sendo a obra mais conhecida de Furtado, trata sobre a evolução econômica do Brasil desde a colonização até o período contemporâneo de sua publicação. Esse livro é uma das principais referências para compreender o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ele explora as raízes do subdesenvolvimento do país, discute as bases da economia de exportação e examina os obstáculos ao desenvolvimento industrial e social do Brasil. O objetivo do livro é analisar as transformações econômicas que moldaram o país ao longo dos séculos, enfatizando como as estruturas econômicas e sociais herdadas do período colonial continuam a influenciar o desenvolvimento do país. A partir disso, podemos citar alguns pontos importantes sobre o livro. Primeiro, a obra descreve a economia colonial brasileira como dependente da exportação de produtos primários, como açúcar e ouro, para a Europa. A estrutura econômica foi moldada pela exploração externa e pela dependência tecnológica. Segundo, após a independência, o Brasil iniciou um processo de industrialização, mas era ainda predominantemente agrícola e dependente de exportações. A desigualdade regional foi uma característica marcante, com o Sudeste se industrializando mais rapidamente. O livro analisa o crescimento da industrialização e urbanização, destacando a desigualdade persistente. Furtado argumenta que o desenvolvimento econômico no Brasil foi desigual e muitas vezes beneficiou apenas uma parte da população, perpetuando desigualdades regionais e sociais. Partindo para mais uma de suas publicações, em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento de 1961, Celso Furtado amplia suas análises sobre a economia, focando na dinâmica entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, especialmente em contextos latino-americanos. Ele discute a teoria do desenvolvimento econômico,
a estruturação da economia mundial e as políticas necessárias para promover o desenvolvimento nos países periféricos. Para Furtado, o desenvolvimento econômico não pode ser considerado espontâneo nem automático. É sempre preciso uma ação racional, planejada e intencionalmente orientada pelo Estado. Furtado define o desenvolvimento como o processo de crescimento econômico que leva à melhoria das condições de vida e à transformação estrutural de uma economia. Já o subdesenvolvimento, por outro lado, é caracterizado por uma economia estagnada e uma estrutura produtiva deficiente que perpetua a dependência e a desigualdade. O autor explora como as economias periféricas, como as da América Latina, são mantidas em um estado de subdesenvolvimento devido à sua relação desigual com os países desenvolvidos. Essa dependência econômica e tecnológica impede que esses países alcancem um desenvolvimento autônomo e sustentável. Ele descreve um ciclo vicioso em que os países periféricos exportam matérias-primas e importam produtos manufaturados, exacerbando suas desigualdades e mantendo dependência econômica. Olá, meu nome é Davi Gomes. Eu vou falar agora da importância de Celso Furtado na história econômica do Brasil e trazer novamente os cargos que ele já ocupou. Celso Furtado foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. Também ocupou o cargo de ministro de Planejamento no governo de João Goulart, o Jango, e foi nesse período em que ele formulou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, lançado em 1962. O plano estabelecia as famosas reformas de base agrária, tributária e social, como a condição fundamental para superar o subdesenvolvimento. Mesmo não sendo uma transformação do sistema produtivo, o plano foi condenado pelas elites, pois chegou a ser considerado um dos motivadores do golpe civil-militar de 1964. Furtado, que não era nem nunca foi socialista, estava na lista dos 100 primeiros cidadãos perseguidos após o golpe no Brasil, como conta Juliane Furno. Em 1953, Celso preside no Rio o grupo misto CEPAL-BNDES, que elabora um estudo sobre a economia brasileira, com ênfase especial nas técnicas de planejamento. O relatório do grupo misto, editado em 1955, seria a base do plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek. Em 1954, ele se junta com outro grupo de amigos e cria o Clube dos Economistas, onde lança a Revista Econômica Brasileira. Já em 1956, ele se muda para morar na Cidade do México em uma missão da CEPAL. Depois passa o ano letivo de 1957 e 1958 no King College da Universidade de Cambridge, Inglaterra, a convite do professor Nicholas Keldor, e lá ele escreve A Formação Econômica do Brasil, que seria seu livro mais difundido e vendido. Após voltar para o Brasil, desliga-se definitivamente da CEPAL e assume uma diretoria do BNDES, sendo nomeado pelo presidente Kubitschek interventor no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, elaborando para o governo federal um estudo chamado Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste, que origina na criação, em 1959, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, com sede no Recife. Já em 1961, como superintendente do desenvolvimento nordestino, ele encontra-se em Washington com o presidente John Kennedy, cujo governo decide apoiar um programa de cooperação com o órgão, e, em semanas depois, com o ministro Ernesto Che Guevara, chefe da delegação cubana, à Conferência de Punta del Este, para discutir o programa da Aliança para o Progresso. Já em 1962, é nomeado no regime parlamentar o primeiro titular do Ministério de Planejamento, quando elabora o Plano Trienal, apresentado ao país pelo presidente João Goulart, Jango, por ocasião de plebiscito, visando a confirmar o parlamentarismo ou restabelecer o presidencialismo. No ano seguinte, ele deixa o Ministério do Planejamento e retorna à superintendência da SUDENE, quando concebe e implanta a política de incentivos fiscais para os investimentos da região. Ou seja, ele foi muito importante para buscar restabelecer o presidencialismo. Isabela Oliveira Ribeiro, vou falar um pouquinho sobre o cenário econômico brasileiro atual e as influências de Celso Furtado. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA,
o desempenho da economia brasileira surpreendeu positivamente em 2023. O Produto Interno Bruto acumulou alta de 2,9% em 2023, mantendo o ritmo observado em 2022. Paralelo a isso, observou-se uma desaceleração da inflação de 4,62%. Esse resultado contrariou as expectativas de mercado de dezembro de 2022, que estimavam o crescimento do PIB de 0,8% e do IPCA de 5,31% para 2023. A realidade, assim, suplantou os melhores prognósticos. Em termos macroeconômicos, o crescimento da economia ocorreu em um cenário de expansão do gasto fiscal, com um déficit primário da ordem de 2,3% do PIB e de uma carga tributária em queda de 33,07% em 2022 para 32,44% em 2023 e de um tardio processo de flexibilização monetária, iniciado somente em agosto. Uma releitura do que Celso Furtado escreveu sobre o subdesenvolvimento nos anos 60 mostra claramente sua atualidade. Furtado apontava 2 eixos para a superação do subdesenvolvimento: um Estado nacional comprometido com os anseios populares e um processo de industrialização acelerado, que tiraria o país da condição de exportador de produtos primários. Ao mesmo tempo em que desenvolve uma diversificação do ponto de vista econômico, o Estado também fornece estrutura capazes de construir um mercado interno de consumo, de desconcentrar renda, de propor um sistema fiscal tributário que contribua para o desenvolvimento e investimento, e não para a desoneração e favorecimento dos setores empresariais privados. Esse legado faz com que Celso Furtado não seja visto como um autor do passado, mas um intelectual sempre presente nas nossas tentativas de encontrar um projeto de Brasil. O método de Furtado abre caminhos para que gerações de pesquisadores, intelectuais e militantes de movimentos populares construam uma nova utopia. Como descreveu o autor na obra Em Busca de um Novo Modelo, a primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento é escapar da obsessão daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos, é assumir a própria identidade na crise de civilização que vivemos. Somente a confiança em nós mesmos poderá nos restituir a esperança.